Galera, todos nós sabemos que o Haddad tá aí, né, com as suas revoluções e algumas coisas do tipo. Porém, peraí. Pô, editor, não é esse, cara, o roteiro não, cara. Nós não vamos falar de política. Nosso assunto é outro. Ah, pelo amor de Deus, porra do... Pô, só um minuto. Agora sim, vamos lá. Galera, o Haddad que a gente quer falar é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Sem sombra de dúvida, cara. Esse personagem é tão casca-grossa, mas tão incrivelmente apelão que ele chegou a ser nerfado por conta do seu imenso poder. Porém, essa entidade está voltando, está regressando. E tudo que se remete a esse cara, definitivamente, é algo acima da média. Realmente, se a Marvel estiver trabalhando, né, e estudando uma forma de trazer esse personagem de volta, os caras têm que, né, encaixar ele de uma maneira que seja tão sincronizado com os demais personagens e com a sua história em si. Por que eu tô falando isso? Porque ele foi banido pela entidade máxima da Marvel, de tão apelão e tão absurdo que esse cara era. Então, hoje nesse vídeo nós vamos trazer para vocês um pouquinho do perfil sobre Haddad, essa entidade cósmica super apelona. Então vamos dar um pulo lá que vocês vão ficar surpresos com relação a esse personagem. Então vamos lá agora. Tom Coutinho na área. Galera, antes de começar, já vai descendo o dedo no like, nos ajude. E claro, nosso canal está crescendo, graças a vocês. Sintam em casa, o mais importante aqui é a presença de vocês. Agora nós vamos falar sobre, né, taxação. Peraí, não, taxação não. Nós vamos falar sobre o Haddad, galera, exatamente. É uma entidade muito antiga, para quem não conhece. Realmente tá pegando muita gente de surpresa, porque não é um nome comum que se tem na Marvel. Porém, o Haddad existe e seus feitos são incrivelmente apelão, cara. Vocês vão entender por quê, ok? Então a gente vai começar pelo seguinte. Haddad é uma antiga divindade da tempestade, ok? E a gente sabe que ele, né, ressurgiu nos quadrinhos da Marvel, sendo considerado o primeiro e mais poderoso deus do trovão. Exatamente. O Haddad, ele é o primeiro. Sabe quando você pensa em Thor, tempestade, tudo que se remete a trovão, raio, ele foi o primeiro, cara. Haddad, sem sombra de dúvida, é o mais top. Ele é o top dos top nesse ranking, certo? Onde o mesmo era capaz de derrotar e transformar entidades cósmicas como a própria eternidade e a própria morte em suas armas e as próprias vestes. Exatamente, o cara tem a capacidade e o poder de transformar entidade cósmica no que ele bem entender, para você ver o nível de apelação dessa bizarrice chamada Haddad. Ele foi banido pelo, né, um acima de tudo. Exatamente, o próprio The One Above, mas está a caminho de retornar ao multiverso com outros deuses do trovão, acelerando esse processo, esse regresso. Como assim ele foi banido pelo próprio The One Above? Cara, a gente sabe que The One Above não intervém em momento algum, sabe? Ele não intervém no livre-arbítrio da Marvel. Ele apenas assiste tudo de camarote. Mas, para ele chegar ao ponto de intervir e banir um ser como o próprio Haddad para uma outra, né, dimensão, para um universo paralelo, realmente é porque a coisa tá feia. É como se você falasse assim, opa, peraí, não é assim que a banda toca, aí é onde ele entra. Por quê? Realmente o Haddad, ele causou tanto a ponto do próprio, né, um acima de tudo, intervir, cara. E isso é um negócio muito inédito, é um negócio raro de acontecer. Então isso significa que ele de fato é uma ameaça muito existencial e, claro, presente. E essa, né, essa bizarrice está por voltar. Ele é uma ameaça cósmica real, cara, de fato, onde o mesmo subjugou e transformou as entidades cósmicas mais poderosas, como por exemplo a própria eternidade, e a transformou ela em um manto. Vocês já acham pouco isso? Olha só, vou continuar. Aí ele fez o quê?
ele fez com a morte, tá? Ele pegou e transformou ele em um porrete. Ele transformou a morte em um porrete. Transformou o infinito, ok, em um escudo. E a Força Fênix em uma armadura. Cara, a Força Fênix é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Cara, eu costumo falar que para bater de frente com a Força Fênix, cara, tem que ser muito poderoso. E o cara transformou, não somente, né, não só derrotou a Fênix, mas também transformou ela em uma armadura. Todas essas entidades são casca grossa, galera. Não é pouca coisa, não. E o cara fez isso, sabe? Como se estivesse comendo, chupando laranja. Por quê? Ele fez tudo isso usando o seu poder sem qualquer truque ou, né, ferramenta, sabe? Ele fez isso como se estivesse jogando bolinha de gude. E nós estamos falando, ok, aqui da Senhora Morte, estamos falando aí da própria Fênix, tá? E aí estamos falando da eternidade. São seres cósmicos que exigem muito, exigem um poder grandioso para combater esse tipo de identidade, certo? E isso tudo sem usar nenhuma apelação dos seus poderes, usando seus poderes básicos ali. Ok? E aí, a gente sabe que no exílio, como ele foi exilado, fora do tempo, do próprio espaço-tempo, Haddad criou as tempestades de podridão, exatamente, para, né, destruir até mesmo entidades como o próprio Galactus. Cara, ele criou tudo que você imagina de podridão das tempestades. Exatamente. Existe aí, ok, outros deuses aí, né, com relação, que tem poderes em relação ao trovão, raio, isso e aquilo. E esses seres estão, né, fazendo com que o processo de retorno do Haddad seja mais rápido. Se vocês quiserem saber qual a finalidade de cada um, eu vou fazer um vídeo específico, porque se eu falar sobre eles agora, vai ficar muito grande, ok? Mas esses personagens, esses seres estão, né, fazendo com que esse processo seja o mais rápido possível. Então, o Haddad precisa desses seres para poder retornar. Mas isso não significa que ele dependesse. Não, basicamente ali é como se eles tivessem que fazer uma espécie de ritual, alguma coisa do tipo, para poder trazer essa entidade ameaçadora de volta. Já que acima de tudo baniu, né, o próprio para fora da realidade. E aí os caras vão trazer ele novamente, ou o próprio Haddad vai voltar. Ainda não se sabe como é que a Marvel vai trabalhar sobre isso. Haddad é o ser mais poderoso dos deuses do trovão, como por exemplo o raio, a tempestade, sendo, né, conhecido como superior aos deuses ancestrais e até mesmo mais poderoso do que próprio eles, ok? Então Haddad está acima de todos. Com relação ao deus do trovão, raio, o cara é o primeiro, é o único, é o mais, é o top, tá? Com relação a isso. E aí a gente sabe que essa entidade está para retornar. E cara, se ele vai retornar, a gente pode esperar que boa coisa não vai dar. Por quê? Ao ponto de um personagem ser intervido, ser, né, impedido pelo próprio acima de tudo, é sinal que ele é muito poderoso. Concorda com a gente? E quando ele vai retornar, ninguém ainda sabe, mas a Marvel já está trabalhando nesse processo. Precisa encaixar ele de uma maneira dinâmica e aonde a gente possa entender quem é de fato esse personagem. Porque muita gente não tem conhecimento sobre esse cara. Lá em meados do século 60, 80, 70, eu acho que por essa faixa aí, cara, o Haddad era bizarro, ok? Não tinha nada a ver com esse Haddad que a gente está falando agora. Pra você ter uma ideia, esse Haddad era tão asqueroso, tão ridículo, que ele perdeu até para o Wolverine. Cara, o Wolverine surrou ele. Mas esse Haddad em específico é outra coisa, está fora da realidade, está fora dos padrões que a gente costuma ver. E aí ele está regressando, cara, ele está voltando. Se ele vai voltar, é claro que isso significa que ele vai querer vingança, ok? Contra toda a legião, tá, da Marvel ali, e principalmente com o próprio acima de todos, que foi o responsável por banir ele para fora da realidade. Eu penso dessa forma, tá? Eu acredito nessa teoria. E aí, realmente vai ser uma história muito incrível,
Muita coisa pode acontecer, já que ele pode ser capaz de tudo. Muita gente especula que ele pode ser até mais poderoso que o próprio The Wonderboy. Cara, aí é tema para outro vídeo, aí a gente precisa analisar. Por quê? The Wonderboy é Deus. Eu costumo falar que o Haddad seria o Lúcifer e o The Wonderboy seria o próprio Deus, ok? Se encaixa perfeitamente essa analogia. É basicamente isso que a gente vê, tá? Quando a gente fala desse contexto, sobre essas duas entidades. Então, de fato, esse cara está regressando. Assim como o rei do caos, tá? Haddad está preso, né? Fora da realidade e planeja retornar. E aí, cara, vocês acham que vai dar bom? Será que ele vai acabar, vai eliminar com todo o universo da Marvel? E aí é um ponto de interrogação que a gente precisa analisar e esperar aí o que a Marvel está planejando, o que os escritores, tá? Os cartunistas estão aí tramando para poder trazer essa entidade. De uma coisa eu tenho certeza. Cabeças irão rolar, pode ter certeza nisso, ok? Mas The Wonderboy ainda é o cara absoluto acima de todos e vai reinar absoluto, porque ele é Deus, ok? Quando se fala em Marvel. Beleza? Então, vocês já conheciam o Haddad? Se vocês conheciam, não o Haddad que a gente conhece, ok? Esse é o Haddad da Marvel, ok? Se vocês conhecem, já comenta aí, já deixa o seu like. Vocês já sabiam alguma coisa, já pegaram alguma coisa com relação a esse personagem? É muito importante a sua, né, participação, a nossa interação também ajuda demais. Então, mais um vídeo entregue, não se inscrever, que é muito importante, seja bem-vindo e vamos aguardar aí os próximos capítulos sobre a entidade máxima do trovão, que realmente promete, galera, promete. Então, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!